Olá, meus amores, espero que se encontrem todos bem. Vocês estão no canal da Semente Estrelar. Para quem é a primeira vez que me assiste, o meu nome é Diana e para aqueles que é costume estarem aqui comigo no canal, a minha gratidão. Energia de troca, coloquem o like, o comentário e a partilha do vídeo e se é novo, muito bem-vindo. Se gostar, não saia sem fazer a sua inscrição. E vamos ver nesta tiragem coletiva em relação ao vosso ser amado. O que é que pode estar por um fio de acontecer entre vocês e essa pessoa? Eu trago duas opções de escolha e vou desenvolver a nível intuitivo o que é que pode acontecer nos próximos tempos, o que é que está por um fio de acontecer entre vocês os dois. Eu vou baixar a câmera porque vou escolher. Vou trabalhar com decks diferentes e, portanto, vocês vão escolher mediante o deck, mediante a carta, tá bom? Portanto, aqui a consulta número 1 e a consulta número 2. Eu vou pedir que façam a escolha do vosso deck. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para poderem escolher com mais calma. E eu vou começar por quem escolheu aqui a primeira consulta. Vamos retirar um arcano maior. Tragam a energia dele ou dela para a mesa. E vamos começar por perceber o que é que a alma, o eu interior desse ser amado, vibra relativamente a vocês consoantes. Relembrando que é uma tiragem coletiva, portanto, tentem adaptar. A sacerdotisa, alguém que está calado, não é? Podem estar aí com uma falha na comunicação, mas é alguém que quer tomar uma decisão de uma forma sábia, que está a pensar muito bem antes de tomar uma decisão, que não quer decidir nada por impulso, por inconsequência, por imaturidade. Então esta carta fala-me de atingir uma sabedoria, fala-me de conhecimento. Pode até mesmo falar de um despertar espiritual por parte desse ser amado. A pessoa a seguir muito a sua intuição, aquilo que a voz interior dele ou dela lhe diz. Diana, o meu ser amado é muito ogro, ele não entende nada de espiritualidade. Tudo bem, até pode não entender, mas ele não é desprovido de intuição. Ele pode não saber que se chama intuição, mas ele tem intuição. Ele tem uma voz interior, ele tem um pressentimento, ele tem um instinto. E o instinto dele tem uma queda para vocês consoantes. Porque existe aqui uma conexão espiritual muito forte. Uma atração de pensamento telepática. Até pode existir um amor platónico por parte dessa pessoa em relação a vocês e que seja recíproco. O pensamento de um atrai o pensamento do outro, porque há uma conexão muito intensa. Podemos ter aqui algum tipo de ressentimento escondido por algo que já tenha sido dito, por algo que tenha sido feito ou deixado de fazer, ou da vossa parte ou da parte dessa pessoa, mas é um ressentimento passageiro. Tá bom? Podemos ter aqui situações de pessoas que se falaram apenas por redes sociais e que nunca estiveram, na verdade, juntos, ok? Para um pequeno grupo, não é para todos. Regra geral para todos, existe aqui uma distância, um afastamento, uma falta de comunicação, mas não é aquele silêncio de quem já não quer mais. É um silêncio que fala, porque tem uma forte conexão. Uma forte conexão espiritual. Há aqui coisas que estão entaladas na garganta, com vontade de dizer e que não foram ditas. Tá bom? Mas que a pessoa não vai agir por impulso. Tem que tomar uma decisão, mas pensa muito antes de tomar a decisão e não vai tomá-la de uma maneira racional e lógica, mesmo que seja um ser amado mais racional, porque é alguém que está com a intuição muito aguçada.
Mesmo que seja alguém ogro que não faz ideia do que significa intuição, a pessoa não é desprovida de intuição, logicamente. Ó, os corações. Alguém que está muito voltado para sentir aquilo que sente. Se foi alguém que fugiu do sentimento, então ele hoje em dia depara-se com o próprio sentimento. Alguém que não consegue desconectar. E temos aqui um coração partido. Aqui na imagem está dividido. Não é? Então podemos ter aqui dois casos. Realmente uma dor entre vocês os dois, um ressentimento, uma mágoa por algo que aconteceu e o coração ficou partido na vossa relação. Então temos que ter aqui uma superação, ou então alguém que tem um forte sentimento por vocês, mas que está na dúvida de qual decisão tomar e que ainda não tomou efetivamente a decisão. É uma carta favorável da pessoa se vir a decidir, fazendo a vontade àquilo que sente, a esta conexão. Porque mesmo que tivesse tentado seguir outro caminho e outra escolha, a pessoa não conseguiu desconectar. A Bolsa de Berlindes. Uma pessoa que vai arriscar a sorte, mas que no passado vocês poderiam ter sentido que este ser amado jogou com os vossos sentimentos, que brincou com os vossos sentimentos. Ou no mínimo dos mínimos que teve irresponsabilidade afetiva, que não quis saber se vocês ficaram a sofrer, se ficaram bem, se ficaram mal. Tá bom? Podemos ter aqui alguém imaturo emocionalmente, que foi imaturo, que foi inconsequente e que está a atingir aqui uma maturidade, um amadurecimento, uma outra forma de ver as coisas, até mesmo tomar a consciência da burrada que fez. Porque é alguém que pretende. O que é que ele planeia? Ele pretende arriscar. O que é que a alma dele grita para ele fazer? Vai atrás e vai remendar a burrada que fizeste. Arrisca a tua sorte. Porque se calhar perdeste a oportunidade da tua vida de teres estabilidade. E alguém que se quer permitir ao voo. A carta da águia que me fala em novos voos, não é? Novos horizontes. Voar bem alto para transpor essas montanhas, esses obstáculos, aquilo que vos bloqueia. A pessoa pode não ter consciência que tem asas para voar. Ou pode ter uma asa ferida, por estar machucado pela própria inconsequência, pelas escolhas que fez. Não é? Está aqui englobado uma coragem para poder voar, então é alguém que pode estar aprisionado na vida dele ou dela, até mesmo com outras influências externas que lhe cortam as asas. E a pessoa vai calando em segredo, vai aguentando, vai levando o barco, mas depois fica ali a acumular a carga. Há uma dor de uma escolha que fez. Há uma dor daquilo que não fez. E há influências externas na vida dessa pessoa. Agora vocês adaptem. Influências familiares, de amizade, de um outro alguém, profissionais. Alguém que provocou, não é, a divisão entre vocês os dois, a distância, que deixou que outras influências destabilizassem a vossa conexão e que se magoou a ele próprio. Esta carta dos números, que temos aqui uma aparente confusão, não é? Se repararem, não é? Este enograma, esta imagem geométrica, ela liga ponto por ponto. Por muita confusão que a imagem pareça ter, há uma sincronicidade em que os pontos se ligam uns aos outros e que depois forma uma imagem geométrica perfeita. Então, por muito confusa que a situação esteja, que
parece que a pessoa colocou os pés pelas mãos, que já não há volta a dar, não é? Que existe uma dor que é muito difícil de apagar, de superar. Saibam que este processo todo desafiante está a acontecer no tempo certo e tudo está como deveria de estar, porque temos aqui a sincronicidade espiritual. Então, se ainda existir mais alguma coisa para viver ao lado dessa pessoa, tudo vai acontecer no momento certo. Existe aqui sincronização de tempo, porque tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê para conseguirmos tirar os aprendizados, para amadurecermos, para termos mais sabedoria na forma de encarar as coisas, para passarmos da imaturidade para um patamar mais maduro, não é? Mais evoluído. Portanto, nada acontece por acaso e vocês ainda têm portas para viver algo ao lado dessa pessoa. A própria espiritualidade vai abrir a porta, a oportunidade no tempo certo. Vocês estão aí com a sensação que as portas foram fechadas. Mas quem fecha uma porta tem sempre uma janela, mas vai ser mesmo uma porta por parte da espiritualidade que vai ser aberta e vocês vão ter a permissão espiritual no tempo certo, depois de determinados aprendizados serem tirados, para viver essa conexão. É o caminho certo, é o número 11, o caminho certo. Essa pessoa ainda vai querer quebrar esse silêncio. Podem apostar. E a carta do malabarista, portanto, é alguém que realmente tem influências, não é? Externas. Ele a tentar lidar com várias situações ao mesmo tempo, não é? A família, o trabalho, o financeiro, o lazer, o desporto, a saúde, os filhos, para quem tiver filhos, não é? Se for alguém que esteja numa outra relação, a outra pessoa. Portanto, é alguém que tem influências para resolver na sua vida. E que no meio deste imbróglio todo, ele ainda tem que lidar com a conexão que tem por vocês. Porque para a grande maioria foi alguém que escolheu um outro caminho e que provocou a vossa divisão. E acabou por se machucar, não só a vocês, mas também a ele próprio. Porque foi alguém imaturo. Então, hoje em dia, é uma pessoa que está cansada, que tem que correr, tem que lutar contra o tempo para conseguir lidar com tudo o que tem para resolver na sua vida. É alguém que se quer libertar, que quer levantar voo, sair do que o aprisiona a nível de influências externas, que nada tem a ver com vocês os dois, continua a sentir a conexão e quer esta coragem para dar lançamento para esse voo, porque está a começar a encarar a vossa conexão por um outro prisma, por um outro ângulo. Então, mais ou menos, nós temos aqui um ser amado que diz: a borrada que eu fui fazer, e agora como é que eu volto atrás? Como é que eu vou quebrar este silêncio? Como é que eu vou permitir um retorno? Como é que eu vou abrir comunicação? Como é que eu salto fora de onde estou inserido neste momento e vou buscar a minha estabilidade no lado que eu quero ir buscar? Porque o meu coração ficou no outro lado. E também existe aqui a dúvida se vocês irão perdoar, se vocês entretanto já se permitiram também outras coisas na vossa vida. Existe a dúvida se vocês ainda vão querer. Mas a própria espiritualidade vai permitir que vocês tenham a oportunidade de viver essa conexão, porque vocês são amados em espírito. É uma relação espiritual que já vem de uma vida passada. Vemos aqui, até poderia ter sido uma família que foi separada. Vemos aqui, não é? A família a ser separada, a mulher a ser separada do homem e do filho, da criança. Então isto pode significar que numa vida passada
vocês separaram-se antes do tempo. Então ainda existe algo que tem que ser vivido e que ainda não foi vivido. Também pode significar que já tiveram uma relação com essa pessoa nesta vida, que foi corrompida, que houve uma separação e que há um arrependimento. Então traduzam para o que fizer mais sentido. Há conexão espiritual, há relacionamento kármico, são amados em espírito, as vossas almas já se conheciam antes desta vida, antes desta jornada, nesta vida cá na Terra. E aquilo que vos distanciou foram influências externas e foi a imaturidade dessa pessoa. Então há um propósito para tirarem uma lição, tudo vai acontecer no tempo certo, por muito confusa que esteja a situação, não é? Parece que está aí numa desordem, que não tem pés nem cabeça, mas está tudo a acontecer no tempo certo para cada qual retirar o seu aprendizado, tá bom? Portanto, foi esta a leitura. Escrevam aí se acham que fez sentido. E vamos passar para a leitura intuitiva de quem escolheu o deck número 2. Firmem o pensamento nele ou nela e vamos já retirar a energia dele ou dela em relação a vocês consoantes. Então, quais os factos que podem acontecer nos próximos tempos entre vocês e esse ser amado? O vídeo é temporal, é válido no momento em que o encontrarem e o abrirem. E é uma tiragem coletiva, mas eu tenho a certeza que alguma mensagem vão conseguir retirar para a vossa situação. E temos então o arcano do Sol, imensamente positivo. O Sol é o retorno, é a verdade a vir à tona, é a consciência e a clareza mental do sentimento, é a vontade de deslanchar com o relacionamento, é a vontade de clarear aquilo que estava oculto, é a vontade de fazer uma revelação, de esclarecer alguma coisa, de contar uma verdade, não é? Se estão a passar um momento um pouco mais nebuloso, há uma falta de clareza, há uma desconfiança, então esta carta é uma energia de que o eu interior desse ser amado pede para ele esclarecer alguma coisa. Esclarecer o mal-entendido, contar uma verdade, fazer uma revelação, revelar o sentimento. Há uma vontade muito grande de viver momentos felizes ao vosso lado. Por muitos desafios que já tenham passado, saibam que não foi por falta de sentimento, porque o sentimento está lá. Pode ser um ser amado orgulhoso e que às vezes peca por se achar demais e por não tomar atitude ou ter atitude inconsequente, porque coloca o orgulho à frente de tudo, também pode. Se foi uma pessoa fria, então aqui temos uma energia de vir a aquecer, não é? O Sol traz o aumento da temperatura, vir a aquecer, ser uma pessoa um pouco mais aberta para demonstrar aquilo que sente, um pouco mais acolhedor ou acolhedora. Se foi alguém que vos colocou de parte, temos aqui uma energia de acolhimento, uma transformação em algum sentido, tá bom? Se foi esse o caso. É alguém que quer um sucesso, que não desistiu, mesmo que vocês acreditem que a pessoa já não está nem aí, ok? Vamos ver que mais. E é a carta número 19. 9 mais 1 é igual a 10. E 10 é o número de Deus. É plenitude, é completude. Portanto, ele ou ela quer uma plenitude ao vosso lado. O despertar do gênio. Vai ter um despertar. Vai ter uma clareza que não tinha antes. Pode ser uma consciência do próprio sentimento? Pode. Pode ser um despertar espiritual? Pode.
pode ser atingir uma clareza mental sobre o vosso relacionamento que ele não tinha antes, pode. Mas vamos ter aqui, de uma maneira ou de outra, um amadurecimento, um desabrochar, um florescimento do estilo, eu agora quero me permitir. Este é o caminho certo. Então, se eu não escolhi este caminho, eu enganei-me. Porque eu quero o retorno. Eu vou despertar, eu vou acordar para a vida. Em relação a vocês consulentes. Eu vou acordar para a vida. Temos amadurecimento, podemos ter até um despertar espiritual. Há uma mudança na forma de encarar o vosso relacionamento. Os ouvidos bem abertos, de ouvidos bem abertos. E temos a imagem de uma raposa. Alguém que está esperto. Alguém que vos observa por trás da moita. De uma maneira discreta. Alguém que não perdeu o interesse. Vocês poderiam ter sentido uma quebra de confiança por parte dele ou dela, não é? Nas atitudes que ele teve. Pouco claras, confusas, uma sensação de que vocês foram desprestigiados. Vocês devem ter uma falta de clareza, que não confiam totalmente nessa pessoa hoje em dia, porque realmente até poderia ter sido uma pessoa que deixou a desejar, mas vai ter um despertar. Vai ter um despertar. Se foi alguém que escolheu uma outra pessoa ou que deixou que uma outra influência vos separasse, é alguém que está esperto, está muito introspectivo para saber separar o trigo do joio. Se foi alguém que se deixou enganar por alguém mal intencionado, ele vai ter a clareza, a verdade vai vir à tona. E ele vai tentar remendar essa situação. É uma pessoa que está astuta, esperta. E o As de Copas, o grandioso e completo sentimento. O que é que eu falei aqui com o arcano do Sol? Que era um sentimento verdadeiro. A pessoa vai ter o despertar para aquilo que sente. Vai chegar aqui a um patamar em que vai dizer, tipo, o que é que eu ando a fazer da vida? O que é que foi que eu escolhi? Que influências é que eu deixei que me influenciassem? O que é que eu estou a perder mesmo na minha vida? É uma taça cheia de sentimento que eu não me permiti viver porque não ofereci estabilidade nem estrutura? Então ele também observa o próprio comportamento. Ele faz aqui um julgamento a ele próprio. Com este despertar, nós podemos ter um arrependimento. Tá bom? Porque por muito confusa que a pessoa pudesse ter sido, ele não vai conseguir fugir daquilo que sente. Infinitas possibilidades, não é? Infinito, o símbolo do infinito. Então, para quem pensa aqui que já não há retorno e que a história acabou completamente, o Sol fala de retorno e vocês a chegarem aqui a um acordo da forma como querem levar a vivência deste relacionamento, porque o sentimento é mútuo, para a frente. É alguém teimoso? É alguém teimoso. Orgulhoso? Orgulhoso. Mas que não é esse feitio bicudo que vai impedir, pode até provocar o atraso de poderem viver essa conexão, mas não vai impedir as possibilidades que vocês vão pôr em cima da mesa para poder vivê-las. Existe a possibilidade de cada um seguir o seu caminho? É sempre uma escolha, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E vocês podem já não querer mais, mas a pessoa vai ter aqui um despertar. Até mesmo ponderar a possibilidade de vocês terem um outro alguém e desistirem da vossa conexão, pode ser uma preocupação para ele ou para ela de querer ter aí uma atitude relativamente a vocês.
e vai haver aqui uma revelação. O que é que eu falei? Que vai haver um desabrochar? Que vai haver um esclarecimento de alguma coisa? Pode ser a revelação do sentimento? Pode. Pode ser alguém que nunca demonstrou o sentimento e que agora vai desabrochar e vai revelar? Pode. Mas também pode ser uma revelação de algo que diga respeito à vida dessa pessoa e que vocês nunca chegaram a saber. Uma verdade a vir à tona. Então, para quem pensa que não há retorno, que não há possibilidade, não só há possibilidade, como vai haver aqui uma revelação, uma surpresa e uma explosão de magia quando vocês estiverem menos a contar. Quando vocês acharem que já não há volta a dar, que morreu, que já não há retorno, não é? Aqui fala em explosão. Então, quando algo explode, nós não estamos a contar e até nos surpreendemos. Não é? Assustamos-nos com a explosão porque é algo que vem de repente. Então esta pessoa vai tomar uma atitude que vem de repente quando vocês estão menos a contar. E vem para revelar algo, para esclarecer alguma coisa. Para dizer alto lá que as coisas não são bem assim. Eu tenho sentimento. Eu despertei. Eu agora vejo as coisas por um outro ângulo. Não é? Para alguns casos, na minha vida passava-se isto e isto e isto, eu nunca cheguei a contar, então eu meto as cartas na mesa e eu revelo aquilo que nunca revelei. Então foi por estes motivos que eu naquela altura agi desta forma, mas eu agora quero viver este amor. Eu quero o retorno, pela verdade. Eu não quero mais tapar o sol com a peneira. Eu quero a verdade. Eu quero a clareza. E a pessoa vai desabrochar, vai despertar, vai desabrochar. Se for alguém que esteja num outro contexto com influências de outras pessoas, é alguém que vai ponderar e vai querer cortar. Não é? Vai ter aqui uma abertura de olhos sobre alguma influência na vida dele ou dela, em que ele depositou confiança, mas que afinal não era para ter tanta confiança assim, não é? E hoje em dia, quem tem falta de confiança nessa pessoa são vocês consulentes, e ele vai querer recuperar essa confiança. E temos a carta da revelação e corta com o exposto e revelado. O despertar, o olho vai abrir, a pessoa vai abrir os olhos, incluindo para algumas influências que ele achou que eram boas, e ele vai abrir os olhos, afinal, o caminho não é por aí, e ele vai expor e revelar algo que vocês ainda não sabem a respeito da vida dele ou dela e vai revelar o sentimento. Por muita falta de confiança que vocês tenham nessa pessoa, hoje em dia, que até nem conseguem perceber muito bem o porquê das atitudes dele ou dela no passado, que duvidam dos sentimentos, mas que têm sentimento. Grande maioria dos seres amados deixaram-se influenciar, confiaram em quem não deviam. Então ainda vão ter sim possibilidade, quando menos esperarem, a pessoa abre comunicação porque vai abrir os olhos e vai revelar, vai expor algo que ainda não era do vosso conhecimento. Tá bom? Portanto, foi esta a leitura. Aqui aconselha também, quando a pessoa vier para comunicar, se o vosso livre-arbítrio ainda quiser a pessoa de volta, saibam escutar essa pessoa. Não respondam de forma impulsiva, a retaliar, a discutir, ok? Saibam escutar e respondam de forma moderada, tá bom? Portanto, foi esta a leitura, espero que tenha feito sentido. Escrevam nos comentários se fez sentido. Se é a primeira vez que me assiste e se gostou, não saia sem fazer a inscrição para receber as notificações e para todos os outros a minha gratidão. Coloquem o like, o comentário e a partilha do vídeo. Um beijinho muito grande, fiquem todos bem e até uma próxima tiragem.